só pelo olhar da Mau Mau, a gente percebe que ela sabe da verdade. Ela vai até a Femming e leva uma carta da Gyokuyo. E ela fala, olha, eu tenho ordens para entregar diretamente para a Aduo. E a Femming fala, tá, tudo bem. Infelizmente, a Aduo, ela foi na festa do chá. E aí a Mau Mau, ela revela o conteúdo daquela caixa e a Femming percebe que aquilo ali nada mais é do que uma desculpa. Ou seja, a Mau Mau, ela queria falar diretamente com ela. Vendo que não tem escapatória, a Femming recebe a Mau Mau. E aí, quando elas estão na mesa, né, a Femming serve chá, pão com mel. A Mau Mau logo pergunta, e aí, quando é que vocês vão se mudar? Por quê? Porque na realidade está chegando uma nova concubina e eles vão recepcioná-la na comemoração de Ano Novo. E a Aduo tá indo embora. Por quê? Porque ela não pode mais ter filhos. E aí a Mau Mau, ela pergunta, o que aconteceu no parto da Aduo, né? Porque você é a dama de companhia dela, então explica o que aconteceu. E aí a Femming, ela já corta a Mau Mau e fala assim, isso aí não é da sua conta. Só que a Mau Mau, ela fala, é sim, porque quem fez o parto da Aduo foi o meu pai, Luomen. Na época, ele era médico aqui no Palácio Interno. E a Mau Mau explica que tudo não passou de um grande azar, porque a Aduo, ela entrou em trabalho de parto junto da antiga imperatriz. E entre a Aduo e a imperatriz, era óbvio que eles iam favorecer a imperatriz. E por conta disso, o parto dela foi muito sofrido. Ela conseguiu dar à luz ao bebê, só que ela pagou um preço muito caro, porque ela perdeu o útero naquele dia. E poucos dias depois, aquele bebê, infelizmente, veio a óbito. E o pai da Mau Mau foi considerado culpado, porque teve uma série de erros aí, né? E ele acabou sendo expulso do palácio interno. E a Mau Mau se aproveita para fazer uma pergunta perspicaz. Você se sente culpada? Porque afinal foi a Femming que cuidou do bebê enquanto a Aduo estava indisposta. E aí, gente, o ambiente fica pesado, porque a Femming percebe que a Mau Mau sabe de tudo. Na época, foi dito que a causa da morte do bebê foi o pó de maquiagem que era tóxico, que foi inclusive abordado no anime em outros episódios. Só que, segundo a Mau Mau, esse detalhe é mentira. E quando ela fala que é mentira, o rosto da Femming muda completamente. Aquela senhora boazinha fica com uma cara assustadora. Afinal, o pai da Mau Mau, inteligente como ela, também baniu aquele pó. Então, a causa da morte do bebê na realidade foi mel. E a Femming acabou descobrindo por acaso a causa da morte do bebê, né, através da Arisho, e por conta disso ela tentou eliminá-la. E uma coisa que incomodava muito a Femming é que a Aduo se aproximou muito da Arisho, né? Porque a Aduo não podia mais ter filho. A Arisho era uma criança que foi basicamente jogada ali para ser concubina do rei, muito novinha. Elas acabaram desenvolvendo um relacionamento basicamente de mãe e filha. Como a Femming, ela não queria que a Aduo descobrisse a causa da morte do bebê, ela ficava tentando afugentar a Arisho, né? Mas, infelizmente, o imperador, né, o antigo, ele acabou falecendo e por conta disso a Arisho teve que ir embora. Ela pensou, agora eu posso ter paz. Só que um tempo depois, Arisho acaba retornando para o Palácio Interno. E aí a Femming, meu Deus, o que eu vou fazer? Por quê? Primeiro, eu tenho que esconder, né, a causa da morte do bebê por mel. E segundo, com Arisho de volta, a posição social dela, da concubina Aduo, está em risco. Como que eu vou fazer para protegê-la, né? E por conta desses pensamentos, né, que foram virando um caos na mente dela, ela basicamente tenta envenenar Arisho. E aí a Femming pergunta, o que você quer? Só que a Mau Mau não quer nada, ela só quer a verdade. E quando a Femming, ela fica encurralada, né, ela começa a chorar, ela desaba. E a gente vê que ela não é uma má pessoa. Na realidade, aquela admiração que ela tinha pela Aduo simplesmente tornou a vida dela um caos. E ela não sabia o que fazer e acabou tomando decisões aí erradas. E aí a Mau Mau, com dó, né, da Femming, fala o seguinte, olha, o que eu posso fazer por você é reduzir o seu motivo para um só, né? Porque ela tinha dois. Ela queria esconder, né, a causa da morte do bebê, que era o mel, e ela queria proteger, né, a Aduo. Então, por isso que ela tentou envenenar Arisho, que era uma rival em potencial dela. Então, ela assim, você aceita? Porque pelo menos você vai esconder o motivo da morte do bebê. Porque não vai adiantar ela saber o motivo da morte hoje. O bebê não vai voltar. O que passou, passou. E aí a Mau Mau vai embora, né? E tem um alívio cômico, porque mostra que a Mau Mau, ela tinha enfaixado o corpo, né? Porque ela tava com medo que a Femming fosse atacar ela, né? No dia seguinte, a Mau Mau entrega o relatório dela pro Jinchi, né? E ele fala o seguinte, olha, essa decisão da Aduo ir embora foi tomada pelo imperador e já faz um tempo, viu? Ou seja,
tudo que a Femming fez não ia adiantar de nada. E aí a Mau Mau olha pro lado assim e tem um vaso de flores. Aí ela pega uma dessas flores e começa a chupar assim. E aí o Jinx vai do lado da Mau Mau, né, e imita ela. Assim, olha, docinho. Aí a Mau Mau, é doce, só que toma cuidado que é venenosa, tá? Aí a gente, meu Deus, tava demorando, né? Não teve nada de remédio, mas ela teve que pegar a flor por conta do veneno. Coitado do Jinx. E naquela noite, a Mau Mau ela não consegue dormir, porque ela ficou pensando na Femming, né? Porque ela fez isso para proteger a Duo. Porque se ela descobrisse a causa da morte do bebê, não ia trazer ele de volta. E pior, ela poderia nutrir um certo ódio, né, pela Femming, sendo que nem foi culpa dela, porque ela não fez isso com a intenção, né? E por conta disso, aí ela resolve, não tô conseguindo dormir, vou me levantar. Aí ela vai até aquele muro. Sabe aquele episódio que teve uma moça que parecia que ela tinha episódio de sonambulismo? Pois é. Chegando nesse muro, adivinha quem tá lá? A Duo. E aí ela convida a Mau Mau pra tomar uma bebida. E a Mau Mau, bebida, eu quero! E a gente percebe que a Duo, ela tá de luto, né? E inclusive ela pega a bebida e derrama sobre as águas. E a Mau Mau, ela percebe, né, que na realidade aquele caso anterior não foi inconclusivo. Aquela menina que foi encontrada sob as águas, ela ajudou a Femming a envenenar a sopa da Richo. Só que como elas não queriam que a Duo fosse tida como suspeita, ela simplesmente se jogou nas águas. E por isso que aconteceu o que aconteceu. E no caso da Femming, ela acabou se entregando. Por quê? Para proteger a causa da morte do bebê por mel. Depois, a Mau Mau, ela se retira, né? E aí ela tá descendo o muro. E quando ela desce, o Jinx aparece. O que você tá fazendo aí? E aí é a melhor parte do episódio, porque ela cai. E quando ela cai em cima do Jinx. E a Mau Mau, ela tenta sair, mas o Jinx não deixa, né? Ele prende ela. E aí quando ela percebe, ele tá simplesmente chorando. Ela assim, meu Deus, ele tá chorando. Então tá. Deixa ele chorar, vou ficar aqui fazer o quê? E aí o Jinx fica lá agarradinho com a Mau Mau, até ele se acalmar. No dia seguinte, tem a despedida da Duo. Ela vai lá, entrega aquela coroa dela que indica que ela era concubina, né? Que vai sendo entregue pra nova. E o Jinx tá lá. E aí fica a Duo e Jinx, os dois, cara a cara. E aí a gente fica olhando, os dois são parecidos, né? Praticamente iguais. Tanto que a Mau Mau pensa, caraca, se os dois trocarem de roupa, ninguém vai perceber porque eles são idênticos. E lembra que na noite anterior, a Mau Mau conversou com a Duo? Então, uma das falas dela foi sobre o bebê que sumiu dos meus braços. Gente, bebê que sumiu dos braços, ou seja, na cabeça da Mau Mau, ela raciocinou assim, cara, se ele sumiu, significa que ele não morreu. E se ele não morreu, será que pode ser o Jinx? É totalmente possível, porque se os bebês foram trocados, na realidade o que faleceu era filho do imperador, e o filho da Duo sobreviveu. E se a gente notar pelo tempo que foi, né, a quantidade de anos atrás, cara, é bem possível que o Jinx seja sim filho da Duo. Porque pensa, a Duo estava simplesmente fraquíssima, porque ela perdeu o útero, foi um parto sofrido, e ela queria que o bebê sobrevivesse. E se ela trocou os bebezinhos? Outra coisa, isso seria ainda um motivo para o pai da Mau Mau ter sido punido. Porque ele não é aquele velhinho caquético por nada não, ele foi punido severamente fisicamente. E aí quando a gente pensa, meu Deus, será que foi revelada a origem do Jinx? A Mau Mau pensa, cara, eu viajei nessa, né? Assim, não é uma viagem, é uma possibilidade. E quando a Duo estava partindo, a Richo aparece, né? Ela sai correndo até a Duo, ela estava chorando muito, tropeça. Nossa, é uma cena muito triste. E a Duo a consola, como uma mãe faria. Gente, o final do episódio é o seguinte, o Jinx, ele tá preocupado com a Mau Mau. Por quê? Porque ele tem que demitir todos que estão relacionados com a Femming. E, infelizmente, a Mau Mau tá na lista. E o início do episódio 12 é justamente isso, o Jinx se decidindo se ele vai esconder esse fato ou não. E aí a gente pensa, tá, a gente sabe que o Jinx quer ficar perto da Mau Mau. E ela, como serviçal, vai cumprir qualquer ordem dele. Só que ele fica pensando, cara, e se for uma ordem que eu dê, mas ela não quer cumprir, aí ela tem que ficar contra a vontade dela? Gente, isso vai criar um abismo entre os dois, né? E aí passa pra Mau Mau e a amiga fofoqueira dela. E ela conta, olha, vai ter uma demissão em massa, não sei se você tá sabendo, porque todos que estão relacionados com a Femming, vão ter que ir embora. E qual que é a preocupação da Mau Mau? Desde aquela época do Rihaku, ela não enviou nenhum cliente pra Casa Verdete. E por conta disso,
ela estava devendo grana. Ou seja, se ela voltasse para lá por conta de uma demissão, ela ia ser vendida. E ela não queria ser uma cortesã, gente. E aí ela entra em desespero e sai correndo e vai até o Jinx, procura ele em todos os lugares. E aí ele mostra, não, então, você tá na lista, infelizmente. E aí ele recebe a Mau Mau e pergunta, e aí, o que você quer fazer? E aí a Mau Mau, ela começa, caraca, eu sou uma serviçal, eu não tô em posição de pedir pra ficar. Então, como eu não posso implorar, eu tenho que dar um jeito aqui. Aí ela basicamente fala, qualquer ordem que você der, eu vou cumprir, não importa. Se for pra cozinhar, se for pra limpar, não interessa. Eu vou cumprir qualquer coisa que você mande. E aí o Jinx simplesmente olha pra ela, aí ele pensa internamente, cara, eu não quero usar ela como uma ferramenta, não quero pedir pra ela ficar se ela não quer. E o que o Jinx faz? Dispensa ela, tá bom, vou te pagar. Tá liberada. E a Mau Mau, o quê? E com isso a Mau Mau tem que ir embora, né? E o Jinx fica todo depressivo e o Gaocha fica olhando pra ele. Ela não era só um brinquedinho, não? Ele todo lá, depressivo, no chão. Enquanto isso, a Mau Mau tava com as irmãs, né, na Casa Verdete. E como ela recebeu por essa demissão, ela não foi vendida de imediato, né? Mas ela estava se preparando para uma festa junto das irmãs cortesãs dela. E nessa festa tinha um monte de nobres, né? Elas iam cantar, dançar, enfim, entreter os convidados. Só que, gente, a Mau Mau, ela não tem aptidão para ser cortesã. Ela não sabe dançar, ela não sabe cantar. A única coisa que ela sai fazendo é o quê? Servindo bebida para os convidados. E quem ela encontra nessa festa? O Jinx. E aí o Jinx olha assustado pra ela, o que você tá fazendo aqui? Ela assim, eu tô trabalhando como cortesã. Aí ele fica meio assustado, você tá servindo cliente? Você tá atendendo cliente? Ela assim, não, eu ainda sou pura. E aí ele fala assim, e se eu te comprar? Ou seja, ele só tem interesse se ela for pura, hein? E aí a Mau Mau, ela explica, né, que ela era feliz sim trabalhando no palácio, que ali era um lugar muito bom, porque ela tinha acesso à medicação, né, utilizava os conhecimentos dela. A única coisa que ela estava insatisfeita é que ela não podia fazer veneno. Essa era a única insatisfação dela. E o Jinx fica super feliz com essa notícia, né? E ele quer, inclusive, tocar na Mau Mau. Só que ela não deixa. Ela assim, não. Ela fica se esquivando, né? E assim, só um pouquinho, vai. Ela assim, tá bom. E aí, nisso que ela deixa, ele toca os lábios dela. E aquele batom passa pro dedo dele. E aí ele dá um beijo indireto. E a Mau Mau fica vermelhinha, gente. E a gente assim, meu Deus do céu, que coisa fofa. Pela primeira vez da vida, ela fica vermelha perto do Jinx. E as irmãs todas curiosas, né? Quem é esse Jinx que fez a Mau Mau ficar vermelha? E naquela noite, a Mau Mau também fica com dificuldade para dormir, porque ela fica relembrando todos os acontecimentos no palácio, em todos os casos que ela resolveu. Ou seja, ela se tornou uma figura importante, né? Pelo menos pro Jinx. E a prova viva disso é que o Jinx volta para comprar a Mau Mau, né? Ele leva um bolo de dinheiro e a dona da Casa Verdete fica super feliz. E a Mau Mau, ela ganha uma lembrancinha, que aquilo, eu nem sei o que é aquilo, gente. Parece o quê? Um inseto? Uma erva? Não sabemos, apenas que a Mau Mau ficou super feliz com o brinquedinho novo dela. E foi assim que a Mau Mau foi vendida para o Jinx. No episódio 13, o Jinx está conversando com o Imperador. E nessa conversa, a gente percebe que o Jinx ele tem meio que um complexo de inferioridade. Por quê? Porque se a gente for ver, o Jinx é muito bonito. Mas falta a parte intelectual, falta força, né? Talvez seja porque ele está se comparando com o Imperador? Talvez. Mas eu também acho que é pela questão dele ser um eunuco. E aí a gente começa a se perguntar, quem é o Jinx? Por que ele se tornou um eunuco? Será que as suposições da Mau Mau são verdadeiras? São muitas perguntas, mas nenhumas foram respondidas até o momento. E quando tem um corte, né, passa pra Mau Mau, ela tá indo de volta aí pra casa do pai. E aí ela leva uma bagagem cheia de maquiagem, coisas que as irmãs deram pra ela, né? E aí o pai comenta, olha, eu sei que você tá voltando pro palácio, mas toma cuidado com o que você tá levando, porque as pessoas podem desconfiar de você, porque ela tava levando um monte de coisa de apotecária, gente. E ela não foi contratada pra ser médica, nem apotecária, nem nada disso. Agora ela vai por ordem do Jinx, o Jinx que comprou ela. E o lado bom disso é que agora a Mau Mau, ela vai poder visitar o pai mais vezes, né? Porque ela ficava preocupada com ele, afinal ele já é um senhor de idade. No dia seguinte, o Jinx, ele vai buscar a Mau Mau. E quando ele chega na Casa Verdete, ela tá acompanhada das irmãs, né? E ela tá muito bonita, gente. Ela nem parece ser a Mau Mau que a gente conhece. Ela tava toda maquiada, com uma roupa de princesa. Gente, o Jinx, ele fica gamado nela, porque ela está belíssima. E aí ela se despede das irmãs dela e segue com o Jinx pra carruagem. Quando
Quando ela entra na carruagem, as pessoas ao redor, todo mundo tá notando a Mau Mau, porque ela tá muito bonita. Só que a Mau Mau não percebe isso, ela acha que é o Jinx que tá chamando a atenção. E ele até ia contar pra ela isso, mas ele percebe que é melhor não. Vamos deixar ela assim, achando que sou eu que sou o bonitão, mas ela é super bonita também. Tanto é que o Jinx fica lá admirando a beleza dela, olhando pra ela, e ela meio assim, que isso? E chegando no palácio interno, tem aqueles guardas que inspecionam a carruagem, né? E eles ficam simplesmente, oh meu Deus, que menina bonita. E o Jinx todo enciumado, né? E por conta disso ele olha pra Mau Mau e fala assim, olha, aqui é bom você usar suas sardas, hein? Por quê? Porque ele quer a Mau Mau bonita, mas é só pra ele, pros outros não pode. Quando eles chegam no palácio, né? A Mau Mau, ela pergunta, tá, e que lugar é esse? Aí o Jinx fala, aqui é a minha casa. E a gente, meu Deus, será que ela não percebeu que ela foi comprada, agora ela é do Jinx, né? E lá eles são recebidos por uma senhora, né, muito simpática, chamada Suiren. E ela fala, não, eu trabalho pro senhor Jinx, ele é o jovem amo. E a Mau Mau, ela já vai percebendo que ele tem uma posição social muito benéfica. Ele é um burguês safadinho? Talvez. E tem uma parte muito engraçada, porque a Mau Mau, ela ainda não percebeu a situação real dela. Mas, quando ela chega no quarto, ela já começa a notar que o espaço é muito maior do que um quarto de uma serviçal. E as roupas também, as roupas são de algodão, ou seja, ela tá se sentindo super mimada. Só que agora, o Jinx, ele tá ocupado, né? Ele tá lá trabalhando. Então o Gaucho, ele pega a Mau Mau e leva para dar uma volta no local, porque ela precisa conhecer o pátio externo, né? Porque é diferente do local que ela trabalhou antes. E você acha que a Mau Mau ficou prestando atenção nas instruções do Gaucho? Nem pensar. Ela ficou preocupada mesmo? Era nas ervas e nas plantas ao redor. E ela assim, meu Deus, olha só, naquele outro local tinha mais plantas, aqui não tem tanto, né? E quando a gente pensa que a Mau Mau agora vai ter uma vida tranquila, aparecem umas damas da corte, todas enciumadas, né? Por quê? Quem é essa garota que o Jinx trouxe pra casa dele? E aí elas vão tirar satisfação com a Mau Mau. E ela joga na cara delas, vocês estão com ciúmes. E nisso, tapa na cara da Mau Mau, né? Fala assim, não, calma, gente. O Jinx não gosta de mim. Olhem pra mim. Eu sou uma pessoa comum. Olha o meu braço, como é que tá. Elas nem imaginam que foi a própria Mau Mau que causou esse ferimento. E aí elas ficam meio assim, tá bom, vai. A gente vai comprar esse seu argumento. E aí elas vão embora. E aí o Jinx, ele percebe, caraca, você se machuca sozinha, não precisa de nada, né? E qual que é o único dever dela agora? Ela tem que passar no exame de dama da corte. A Mau Mau, ela não tem aptidão pra isso, gente, e ela falha miseravelmente no teste. E você acha que esse detalhe deixou ela preocupada? Chateada? Não. Ela simplesmente estava super ocupada vendo se tinha mais plantas. Num dos passeios dela, ela acaba descobrindo, né, um local que tem várias ervas e ela começa a ficar toda empolgada. Olha isso aqui, olha isso aqui. E aí uma das moças, ela chega e fala, cara, você não pode ficar andando por aqui, né? E aí a Mau Mau percebe, é mesmo, não devia estar aqui, né? E nisso que a Mau Mau vai embora, a gente nota que tem um senhor olhando pra ela. Só que é um senhor com aspecto meio ruim. A gente não sabe quem ele é ainda, mas eu não gostei do jeito que ele olhou pra Mau Mau. E no final tem um gancho pro próximo episódio, que no caso será um cachimbo, provavelmente mais um mistério aí pra nossa apotecária resolver. Detalhe que a gente tá no episódio 13, e o que a gente teve de avanço no romance? Um beijo indireto. O Jinx comprou a Mau Mau. O que aconteceu? Nada. A gente é assim, né? Fã é trouxa mesmo. A gente fica acompanhando. Mesmo que nada aconteça, a gente tá aqui, firme e forte, toda semana. E se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua presença. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Bye!